Fala pessoal, quem fala aqui com vocês é o Guilherme, sou especialista em gestão de negócios, faço parte da O2 Gestão Empresarial e a gente veio trazer um pouco mais de conhecimento para vocês. No nosso último vídeo aqui, que vai aparecer no card, a gente abordou o tema de formação de preço de venda. Com esse tema surgiu muitas dúvidas, principalmente sobre a parte de funcionário, custo de folha, custo do funcionário. Então a gente vai trazer esse vídeo para vocês, para estar agregando valor, trazendo conhecimento. Então segue, compartilha, chama um amigo, chama um empresário, o parceiro, tamo junto. Bom, chega de enrolação e vamos ao conteúdo. Então quanto que custa a mão de obra no colaborador? Essa pergunta assombra muito o setor do serviço e o setor da indústria, que necessita muito de informação para saber quanto cobrar, porque geralmente o cálculo desses setores é feito em hora trabalhada. Você já chegou nessa conta? Quanto custa a hora do meu colaborador? Então, essa conta que a gente tem que chegar e essa conta que tem que expandir nosso pensamento. Assim, a gente sabendo o real custo da nossa folha de pagamento. Mas então, por que é tão caro contratar? Bom, porque a gente, além do salário, tem alguns adicionais, tem alguns benefícios, a gente tem que olhar a legislação. Então, o funcionário, ele não é simplesmente o salário dele. Tem várias coisas, vários fatores para a gente levar em consideração. E nessa videoaula a gente vai olhar de perto algum desses fatores, tá? Vamos à conta? Bem, aqui a gente trouxe um primeiro exemplo de salários e adicionais, certo? Alguns colaboradores, 5 colaboradores, como exemplo. Gente, é um exemplo didático, tá? A gente trouxe para tá mostrando para vocês. Então, assim, relevem piso de categoria, porque tem que olhar todos esses pormenores. Então não é simplesmente chegar. Então vocês têm que olhar alguns pormenores antes de chegar na conta exata. Tá? Então eu fiz uma simulação aqui, ó, do Manuel da Silva. Vamos acompanhar esse colaborador. Ele é auxiliar de produção. Ele está ganhando hoje um salário mínimo. Ele não ganha adicional de gerência porque ele não é supervisor nem nada. Ele ganha uma insalubridade de aproximadamente 40%. Por quê? Porque a empresa não tem uma norma ou não tem o trabalho de um técnico de segurança, reduzindo isso. Então, por prudência, ela paga mais, certo? Por isso a gente coloca como prudência os 40% aqui, porque em tese não tem nada que diga que é menos. Outro colaborador para a gente acompanhar aqui seria o Fernando Gonçalves. Ele é o gerente de logística. Ele tem um salário base de R$ 2.000. Ele ganha 40% de adicional de gerência. Isso aqui ocorre quando? Quando você quer deixar o funcionário livre de bater ponto. Porque a função de gerência funciona dessa forma, você fica livre. Então, do que se usa esse artifício? De isentar a pessoa de cumprir jornada de trabalho, ganhar hora extra. Tá? Então, se usa esse adicional de gerente. Isso poupa hora extra, porém, ele custa mais 40% em cima do salário base. Qual é a dica que eu dou para vocês? Contrate um especialista em segurança do trabalho, faça esse trabalho, reduza o seu custo de folha. É um documento que pode reduzir muito esse gasto, pode baixar, ele varia de 10, 20, 30, 40%. Então faça isso que já pode economizar um pouco aqui, tá? Dê os equipamentos de segurança, faça a coisa certa, vale a pena. Continuando aqui, nós temos as horas extras, só uns minutinhos a mais. A gente fez um cálculo aqui em dias úteis desse senhor Manuel aqui, que ele cumpriu 27 horas extras nesse mês. Naquele salário base mais o adicional dele, a gente chegou numa hora extra de 50% de R$ 6,42. Então essas 27 horas extras custaram mais R$ 259 para a empresa. Sobre essas horas, tem mais um detalhe que talvez você não saiba. Você paga o descanso semanal remunerado, a famosa DSR. Tá? Que eu fiz um cálculo aqui em torno de 38 para 39 reais, totalizando quase 300 reais. O salário que era de um salário mínimo, mais o adicional, mais as horas, já veio para 2.275. Nesse caso, o outro colaborador, por ganhar o adicional de gerência, ele está isento disso. Então eu mantenho o salário dele de 2.800. A dica que eu dou aqui é vocês terem controle da jornada, certo? Então tem um livro ponto, tem um controle, hoje é barato, hoje tem aplicativo, hoje você tira pela face, não compensa. Compensa controlar isso aqui, tá? E tá de olho nesse custo, porque é um custo que você muitas vezes não faz a conta. Pessoal, não tá fácil, né?
Então, continuando, a gente tem a parte de encargos sobre a folha. Bom, continuando com o seu Manuel, nosso auxiliar de produção, a gente tem que lembrar que além disso tudo, agora a gente tem a parte dos encargos, que é FGTS, 13º, férias, 1/3 das férias, FGTS sobre as férias. E a gente ainda tem uma coisa que quase ninguém considera, que eu vejo muitas pessoas negligenciarem, a multa rescisória, que é metade do FGTS que você paga. Gente, a gente mais vê funcionários ser mandados sem justa causa. É muito mais prudente considerar essa multa do que não considerar. Então a gente tem que somar isso. Olha só, 182 de FGTS, 189 de 13º, mais 189 de férias, mais 63 de 1/3, mais R$ 15 desse FGTS sobre férias, mais uma multa, né? O patronal não paga, porque o patronal no Simples Nacional está incluso no seu Simples que você paga mensal. Mas é um valor desse Simples, só que como ele tem relação com o faturamento, eu não coloco nessa conta. Somando todas essas despesas, você percebe que o salário já está em R$ 3.013 por mês. Você pode não pagar isso todo mês, algumas delas, mas vai chegar no final do ano e a sua folha virar um pandemônio, onde você vai ter que pagar 2, 3 folhas de pagamento. Não é assim que acontece? Que daí você entra em empréstimo, fica desesperado. Por quê? Porque isso te custa todo mês. Se você não mandar o funcionário embora, você não tem que acertar isso. Isso é o acerto trabalhista, que é o tão temido acerto trabalhista. O que eu aconselho? A reservar esse dinheiro todo mês. Isso no DRE tem que ser lançado. Eu aconselho então você a reservar ele todo como segurança e botar na conta aplicação. E deixar ele até render para não te gerar um constrangimento lá no final. Eu sei que é difícil, mas se puder organizar o caixa, fica muito mais fácil para você no final do ano. Bom, muitos param por ali, mas felizmente ou infelizmente tem mais, muito mais. Gente, ó, trouxe mais alguns exemplos de despesa que as pessoas esquecem que tem. Vale transporte. Vale transporte, você pode descontar apenas um percentual do funcionário. Numa diferença de vale transporte, você paga. Sabe como faz a conta de vale transporte? É a ida e a volta, certo? Sem o horário de almoço incluído. Você pega quanto que é o ticket médio da sua cidade do Vale Transporte, do transporte público, e faz a conta em cima dele para ter uma perspectiva de quanto que é o real em cima dos dias trabalhados. A parte de salário família, para quem ganha acho que menos que 1.800 e pouquinho, aqui com filho até 14 anos ganha salário família. Exame admissional e demissional. Quem contabiliza isso? O cara não entra, não tem que fazer um todo ano, isso aí consta. Ó, coloquei uma conta de 6,67 aqui no exame. Uniforme e IPI. Cara, você não dá uniforme pro seu colaborador, você não dá IPI, isso não é um custo, isso você coloca na ponta. Aqui eu fiz uma troca de camiseta, isso aqui é custo mensal, gente, custo mensal. Isso aqui pode ter Unimed, isso aqui pode ter plano odontológico, isso aqui pode ter 14º salário. Então a gente pode, essa conta só aumentar, pode ter café da manhã para equipe, alimentação que a empresa dá, certo? Então, ó, o nosso colaborador, olha quanto que já está ele, em 3.297. Ó, o nosso amigo também, o Fernando, que é gerente de logística, eu também fiz uma projeção, já está em 3.800 dele. Então você está vendo, isso que ele não ganhou hora extra, viu? O que é bom saber isso? Saber se é melhor terceirizar, saber se é melhor ir para empleita, saber como que é melhor fazer. Isso aqui é análise. Claro que ela pode ter variações de acordo com categorias e tudo mais. Isso aqui é um modo didático que eu trouxe. Mas eu quis despertar em vocês a curiosidade de saber quanto custa, tá? Porque é o olho do dono que engorda o boi. É o olho do dono que engorda o boi. Não adianta a gente pensar diferente. Então, chegando aqui à análise, aqui está a lista de colaboradores, tá? Você vê que o negócio não é pequeno. O salário que se paga, muitas vezes, é pouco para o colaborador. Mas o que custa para a empresa é alto. Ó, você pode ver que existem salários que chegam a 150% a projeção. Tá? Esse aqui, no caso, ele recebeu periculosidade de 30% lá atrás. O nosso funcionário aqui, o nosso Manuel, ele tá, de um salário mínimo, ele está custando 3.300 para a empresa. Então, isso não é brincadeira. Se você fizer uma conta nos dias trabalhados, proporcionar isso, pega esse custo total de 3.300, divide pela quantidade de
dias que ele trabalha, depois divide pela quantidade de horas por dia, você chega. Bom, outra dúvida que me perguntam muito é se vale a pena trabalhar com colaborador registrado ou sem registro. Você já ouviu falar dessa expressão ser um CLPJ? Bom, gente, primeiramente, a diferença entre você trabalhar com colaborador com registro e sem registro é que quando vocês brigarem, ele vai te processar e você vai ter que pagar tudo isso aqui com multa e juro, porque a justiça é pró-trabalhador. Então, muitas vezes o empresário é refém disso. Então, a gente tem que se precaver com isso. E o CLPJ? Vocês já ouviram falar em CLPJ? CLPJ vai acabar, né? Mas estamos no Brasil, né? CLPJ. O que é isso? Isso é aqueles colaboradores que são MEIs. Já viram isso na empresa? É o cara que é MEI, presta serviço, mas trabalha igual um colaborador. Gente, vocês têm que pensar que o vínculo de emprego é independente disso. Se esse cara te levar na justiça, você não adianta você querer pagar como PJ. Se ele atende ao que considera esse vínculo de emprego, aquela questão de cumprir horário, a questão de receber mensalmente, a questão de ter que ser ele, não poder mandar outra pessoa. Gente, tem muito vendedor que trabalha assim, tem muito gestor que trabalha assim. Então, assim, é um alerta. Bom, é ruim, vale a pena correr o risco? Eu acredito que com uma empresa séria de renome não vale a pena correr o risco de tomar um pau trabalhista por causa de algo assim, que pode travar financiamento, dar problema aí com a justiça, não compensa não emitir certidão, tá? Então o CLPJ é complicado, porque se levar na justiça, ele ganha. E você vai ter que pagar todo o ônus. Se você não botar na conta, sinto muito, tá? Sendo assim, pessoal, fico muito grato, tá, por vocês participarem, ficarem até o final. Eu peço para compartilhar, eu peço para curtir, inscrever no canal, ativar o sininho, ver o nosso outro vídeo lá sobre formação de preço, que esse é um vídeo complementar, tá? Por isso que ele foi um vídeo mais didático para vocês entenderem quanto custa o colaborador, tá? Pode-se ter mais custo, pode-se ter menos custo, tá? Tudo depende de análise. Tamo junto, muito obrigado, até a próxima.